Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da parceria entre a Advipar e Conhecimento. Você já me conhece, meu nome é Júlio, né? Vocês já devem ter cruzado comigo por aí nas palestras que a gente tem rodado no Paraná, já devem ter visto a nossa primeira aula, onde a gente falava lá um pouquinho sobre estratégia, e hoje, nessa segunda aula, a gente vai falar aqui sobre custos, gestão e custos. Para que a gente possa ter um alinhamento disso que a gente vai falar com vocês, né? Vamos verificar aqui qual que é a proposta da nossa aula de hoje, vamos lá? Mostrar de forma clara, objetiva e praticável qual a relação da gestão, inclusive de custos, que impacta diretamente na viabilidade do seu negócio. Então a nossa proposta tem um direcionamento bem claro, é entender, compreender tudo que está envolvido na gestão do quê? De custos, e como que isso pode impactar no resultado do teu negócio, beleza? Essa é a nossa proposta. Para que a gente possa trabalhar isso, vamos ver qual que é a relação da gestão e do custo? Essa relação ela está calcada em algumas coisas. E nós descrevemos aqui que são vários os fatores que impactam nos resultados do negócio. Mas a gestão eficiente dos custos é um passo importante para o sucesso desse negócio. Então, quanto mais eu administro, quanto mais eu direciono, alinho e controlo as questões de custos do meu negócio, mais direcionamento eu tenho para o resultado positivo, né, desse negócio. Beleza? Então nós temos dois fatores aqui que são importantes. Primeiro, a gestão de custos, e segundo, o direcionamento que a gente dá a essa gestão de custos para se fazer uma boa gestão de negócios. Beleza? Dentro desse pensamento, vamos discutir um pouquinho o que é rentabilidade. Por que discutir rentabilidade? Porque quando a gente fala de sucesso de negócio, nós estamos falando do teu negócio ser mais ou menos rentável, dele estar trazendo uma rentabilidade igual a que o mercado trabalha, inferior ou superior ao que o mercado trabalha, beleza? Então o que é essa tal de rentabilidade? Definindo rentabilidade, nós temos o seguinte: é o grau de êxito econômico de uma empresa em relação ao capital nela aplicado. E está diretamente ligado à capacidade de um negócio se tornar lucrativo. Então, rentabilidade é a resposta que teu negócio tem em relação ao lucro que você expectou, que você tinha de expectativa, e o lucro que você alcançou. Beleza? Então nós temos custo, gestão e rentabilidade. Uma outra questão significativa para a gente compreender o âmbito dessa nossa conversa de hoje é a gente conversar sobre viabilidade de negócio. E o que é essa viabilidade de negócio? É a capacidade de tornar o seu negócio eficiente, rentável e sustentável. Aqui nós temos alguns termos que são relevantes, são importantes de compreensão para a gente trabalhar a importância da gestão e a importância da classificação, da gestão de custos. Beleza? O que é? Rentabilidade, que a gente já tinha falado, eficiência e lucratividade. Então, quanto mais a gente direciona as coisas, mais a gente está no caminho disso. E isso está ligado a um outro fator que nós já discutimos lá na primeira aula, que não sei se vocês vão lembrar, tomara que se lembrem, que é vantagem competitiva. O retorno que eu tenho do capital que eu investi no meu negócio, que é verificado através do lucro que eu tenho ou não, está diretamente ligado à vantagem competitiva que o meu negócio tem em relação aos demais negócios desse mesmo mercado. Então a gente vai vendo que uma coisa vai ligando a outra, beleza? Vamos então agora definir o que são custos? Coloquei duas definições bem simples aqui para a gente deixar isso bem claro. Vamos lá. Então, custo é o valor expresso em moeda corrente de atividades e materiais efetivamente consumidos e aplicados
na fabricação dos produtos ou fornecimento de serviços. Coloquei uma outra definição aqui que diz o seguinte: custo é o valor a ser recuperado pela venda dos produtos e serviços, dos recursos financeiros, humanos e materiais consumidos na sua produção. Então, de forma simples, custo é tudo aquilo que eu invisto de alguma forma, pode ser capital financeiro, pode ser capital humano, pode ser tempo, pode ser tecnologia, pode ser conhecimento, pode ser inovação, enfim, diversos elementos que eu invisto no meu negócio para que aquele negócio forneça produtos ou serviços e que alguém queira demandar esses produtos ou serviços. Então, existe uma necessidade, guarda essa palavra, nós vamos falar dela logo ali na frente, e existe algo que atende a essa necessidade. Quando eu falo de custo, eu estou dizendo o que eu invisto para fornecer o que atende essa necessidade da sociedade, das pessoas, das empresas e assim por diante. Beleza? Vamos em frente? E o que faz parte dos custos? Coloquei duas coisas aqui que são preponderantes. A gente poderia se aprofundar e além disso, mas vamos deixar aqui duas questões que são relevantes. Lembre-se, nós estamos querendo aqui entender custos de maneira simples, para o meu pequeno negócio, para o negócio que eu gerencio, para a minha vidraçaria e assim por diante. Então, vamos trabalhar dois conceitos aqui hoje que são derivados de custo. O primeiro são as despesas. E o que são essas despesas? Gastos com bens e serviços não utilizados na atividade produtiva e consumidos com a finalidade de obtenção de receitas. Alguns exemplos dessas despesas: salários, encargos sociais, material de escritório, energia, água, telefone, aluguel, dentre vários outros, Então, tudo que é despesa é aquilo que indiretamente impacta na produção do meu negócio, Então, isso é despesa. Bom, um outro conceito que é importante a gente compreender dentro desse âmbito dos custos são as perdas. E o que são essas perdas? Bem ou serviço consumido de forma não normal, quer dizer, anormal ou involuntária. Não se confunde com despesas e muito menos com custo, exatamente por sua característica de anormalidade e involuntariedade. Não é um sacrifício feito com a obtenção de receitas. Coloquei aqui alguns exemplos para deixar mais claro para vocês o que é essa questão das perdas. Nós temos ali incêndios, tornar alguma coisa obsoleta, quer dizer, obsolescência de estoque, etc. Então, tudo que não é custo nem despesa, mas que tenha de alguma forma impacto no desenrolar da minha produção, isso de maneira involuntária, é o que a gente chama de perda. Beleza? Vamos em frente? Nós vamos dar um foco aqui muito dirigido à questão das despesas. Então nós temos lá custos, despesas e perdas. Aqui a gente vai dar uma atenção especial nas despesas. Quando a gente fala de despesas, nós temos dois tipos de despesa. As despesas que são fixas e as despesas que são variáveis. Descrever, anotar, ter claro essas despesas é bastante relevante para a minha gestão de custos. Por quê? Porque elas impactam diretamente nos custos e, portanto, na precificação do meu produto ou do meu serviço. Beleza? Então, quando a gente fala de despesa, temos que lembrar coisas que mudam, variáveis. Coisas que eu tenho, com certeza, mensalmente, semanalmente, anualmente, vamos limitar aqui no mensalmente, fixas. Ok? Beleza? Vamos em frente? Vamos lá. E qual que é a importância dessa gestão de custos? Se a gente for buscar aí conceitualmente, nós vamos ver que existem várias, dezenas de definições e importâncias que são relatadas em livros, em estudos e assim por diante. Nós vamos focar em uma delas aqui, beleza? Qual que é
a importância dessa gestão de custos para a gente aqui hoje, dentro do que a gente está buscando. É saber identificar os custos que impactam no seu negócio, sejam eles despesas, fixas ou variáveis, e perdas. Apoiam a tomada de decisão. Então, olha só, dar importância, ter consciência da importância e gerir bem os custos a partir dessa importância é ter capacidade de tomar decisão. Aqui eu faço de novo um link com a nossa primeira aula lá atrás. A gente falou lá que um dos grandes desafios do gestor, da gestão, independente do tamanho do negócio, do ramo que ele atua, é capacidade de tomada de decisão, é tomar boas decisões, é errar menos na tomada de decisão. A gestão de custo tem uma importância dentro disso, que quanto mais eu gerencio os meus custos de maneira correta, mais eu tomo decisões, olha só, menos erradas, né? Então, essa gestão que a gente já falou que ela é cíclica, que ela é dinâmica e assim por diante, tem como um dos pilares na tomada de decisão uma boa gestão de custos. E eu coloquei aqui também um exemplo para a gente ver como que a tomada de decisão é impactada pela gestão de custos. Eu coloquei lá a nossa precificação, nosso preço de venda, formação de preço de venda, né? Como que eu sei se eu posso vender o meu produto por 1, 2, 3, 10 ou 1 milhão? Como é que eu sei o fator multiplicador para dar o preço do meu produto? Dia desses, conversando com algumas pessoas de um segmento específico, eu perguntei, aí, como é que você forma o teu preço? Aí ele me disse, eu pego lá o material que eu gasto, faço lá em cima desse material que eu gasto, eu multiplico por 1,7. Quer dizer, ele coloca 70% em cima, né? Eu falei, mas como assim 1,7? Como é que você chegou nessa fórmula, nessa conta? Ele, não, isso é experiência. Eu falei, mas tem certeza que você sempre ganha? Ele falou, não, tenho certeza que eu sempre ganho. Eu duvido, né? Eu duvido. Então aqui também, durante o desenrolar da nossa aula, vocês vão ver que nós vamos chegar lá no final com uma fórmula, com uma planilha, enfim, para a gente poder ter um direcionamento melhor. Para não achar que tudo eu posso multiplicar por 1,7, por 1,2, por 2,5 e assim por diante. Não existe fórmula mágica, né? Mas a gestão de custos ajuda a gente a chegar próximo do que é mais apropriado para o nosso negócio. Legal? Quando a gente pensa em custo, em como que esse custo é direcionado para a questão de gestão. Eu fiz aqui uma representação gráfica que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? Então eu coloquei lá, identifiquei isso como fluxo de custos. Eu coloquei então dentro de um funil todas as despesas, podendo ser fixas ou variáveis, isso nos direciona a custos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós temos despesas de maior impacto dentro de qualquer negócio. Para nós aqui nós vamos considerar duas despesas que são de grande impacto. Quais são elas? Representado graficamente ali de novo, ó. Matéria-prima e pessoas. Quanto mais eu consigo direcionar a gestão desses custos, matéria-prima e pessoas, mais eu tenho uma condição ideal, que é, representando de novo ali graficamente, no mesmo slide nosso lá, simplificando, eu tenho vendas menos custos é igual a lucro. Quanto mais eu vendo, quanto melhor eu vendo, quanto mais eu tenho participação no mercado, quanto melhor eu administro os meus custos, quanto menos custos eu tenho, subtraindo um de outro, eu vou ter um impacto do outro lado, que é a minha lucratividade, que é o meu lucro. Beleza? Nós vamos aqui hoje, por uma questão de direcionamento, trabalhar de forma mais direta mão de obra e matéria-prima. Beleza? Então vamos primeiro falar da nossa questão de mão de obra. Mão de obra é o quê? Pessoas, né? Então vamos dar um foco aqui nas pessoas. Uma das questões relevantes da gente pensar quando a gente tem foco em pessoas, pensando em custos, é como que eu reverto a situação envolvida em custos pensando nessa mão de obra. Então nós temos lá, analisando essa questão da mão de obra de maneira um pouquinho diferente. Como assim?
Vamos lá? Vamos aqui alguns lembretes que são relevantes para a gente pensar de maneira um pouco diferente essa questão dos custos de mão de obra. Primeiro, pessoas podem fazer diferença. Não se esqueça disso. Muitas vezes o que faz a diferença de um negócio A para um negócio B são as pessoas que estão ali. Hoje isso é totalmente verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o geral, todo mundo tem acesso. Tecnologia é a mesma para todo mundo, a capital é o mesmo para todo mundo, enfim. Agora, conhecimento, relação, comportamento, isso não. Isso é derivado das pessoas. E se você tem pessoas melhor preparadas para atender o que as pessoas que vão até o teu negócio buscam, você vai ter um diferencial bastante significativo. Um outro ponto que é relevante é: pessoas podem entregar e complementar competências importantes para o sucesso do seu negócio. O teu negócio ele é um conjunto de coisas. Uma delas, um dos elementos que formam esse conjunto são as competências. Quem entrega competências são as pessoas. Então, lembre-se disso. Lembrando disso, nós estamos tentando reverter aquela questão lá de cima, né? Do impacto tão grande que tem a mão de obra nos nossos custos. Vamos lá, outro ponto que é relevante. Pessoas vendem. Não precisava nem falar isso, né? Vocês trabalham com comércio, né? Então vocês sabem. Quem é que vende? São as pessoas. Não é raro a gente se deparar com situações inusitadas. Às vezes um negócio tem o melhor produto, está no melhor lugar, às vezes tem até um preço competitivo e tal, mas não vende. Se a gente for ver puxando, lá na ponta pode ser que estejam pessoas não preparadas para poder realizar a venda que tem que ser realizada. A gente vai começar a conversar um pouquinho já sobre isso, né? Mas já deixo esse lembrete aqui para vocês. As pessoas é que vendem, as pessoas que têm a capacidade de venda. Outro ponto que é relevante é: pessoas prestam atendimento. Então elas vendem e elas atendem. Esse atendimento está diretamente relacionado ou vinculado ao sucesso ou não das coisas do teu negócio. Você depende disso, concorda? Outro ponto que é relevante é: pessoas estabelecem confiança. Isso aqui é bastante significativo, né? Quando a gente pensa em confiança, nós estamos pensando em estabelecer elos, estabelecer pontes, estabelecer referências dentro de um mercado. As pessoas voltam num estabelecimento depois da primeira compra se elas passam a confiar naquele estabelecimento, naquele negócio. As pessoas compram um produto mais de uma vez porque elas passam a confiar naquele produto. E as pessoas do teu negócio, voltando aqui para dentro do teu negócio, né? Elas ajudam, elas colaboram e muito significativamente no estabelecimento dessas relações e dessas confianças entre consumidor e mercado, consumidor e negócio. Lembre-se disso. Isso é intangível muitas vezes, não tem como se mensurar isso, mas tem um peso significativo no teu resultado. Pode ter certeza disso, ok? Outro ponto que é bastante importante é: pessoas podem gerar resultados ou colaborar muito para isso. A gente não precisa nem tecer muitos comentários sobre essa afirmação, né? Vocês sabem disso, né? Os resultados da tua empresa estão diretamente ligados à capacidade de entrega que a tua empresa tem. Essa capacidade de entrega está diretamente relacionada com a capacidade de venda que você tem, as pessoas que você tem e assim por diante. Tudo isso que a gente já está desdobrando aqui, falando desses pontos que fazem com que a gente perceba de maneira diferente a relação entre mão de obra e custo. Beleza? Continuando aqui no nosso foco nas pessoas, pensando em resultado, eu queria apresentar para vocês aqui uma brincadeira, uma curiosidadezinha, um exemplo que eu coloquei aqui para a gente ver como que cuidar das pessoas ou ter cuidado com o processo que faz com que nós tenhamos pessoas dentro da nossa empresa. O que é esse processo? É a parte de eu trazer a pessoa, de eu manter essa pessoa,
desenvolver essa pessoa, quer dizer, ter pessoas capacitadas para atender às necessidades do meu negócio. Eu coloquei um exemplo aqui que é o seguinte, perguntando para vocês, né, uma curiosidade. Você sabe quanto custa a demissão de um funcionário que não foi bem contratado? Já parou para pensar nisso? Já fez essa continha? Eu fiz aqui para exemplificar para vocês. Eu peguei um exemplo bastante simples, né? Peguei lá um funcionário que você contratou e ficou trabalhando com você num período de 6 meses. E aí eu coloquei lá, para facilitar a nossa conta, nosso entendimento, que o salário desse funcionário é R$1.000. Né? O acordo que você fez lá, o contrato que você fez com ele, é que ele receberia R$1.000 líquidos. Você sabe quanto custa esse funcionário? Aproximadamente, nem coloquei muitos detalhes aqui. Vamos dar uma olhadinha na planilhazinha que eu montei aqui? Então você tem lá salário, aí eu coloquei aqui que ele tem comissão, os encargos que se tem isso, todos os encargos, né? Encargos trabalhistas e assim por diante, e que você dá lá disponibiliza alguns benefícios para esse funcionário. Vale alimentação, vale transporte, alguma coisa vinculada à saúde, alguma coisa nesse sentido que você tem na tua empresa. Então esse funcionário que recebe R$1.000, no final do mês ele custa para você R$2.384. É mais do que o dobro, né? Não vamos nem discutir aqui a legislação brasileira, trabalhista brasileira, que a gente sabe que no Brasil isso é oneroso, que tem uma incidência muito forte. Não vamos focar nisso, vamos focar na outra questão, que é uma questão mais estratégica, uma questão de visão de como às vezes a gente pode gerenciar melhor as coisas, né? Esse é o nosso foco aqui. Bom, e daí eu imaginei que esse funcionário por alguma razão foi demitido, tá? Depois de 6 meses. Sabe quanto que esse funcionário vai custar para você depois de 6 meses? Olha a tabelinha lá, ó. Os custos de demissão depois de 6 meses de trabalho. De salário, 14 mil e pouco. Aí você tem que pagar proporcional de férias para ele, você tem que pagar proporcional de 13º, você tem que pagar aviso prévio e você tem que pagar a multa sobre FGTS. Então esse funcionário vai ter custado para você mais de R$20.000. Quanto que isso impactaria no teu negócio? Aí entra uma questão aqui. Será que toda despesa é custo? É uma coisa que eu gostaria de deixar para reflexão de vocês. Será que algumas despesas não são investimentos? Eu até vou afirmar isso para vocês daqui a pouco, tá? Que algumas despesas são investimento. O que eu estou querendo sinalizar para vocês com esse exemplo aqui? Que às vezes vale a pena você disponibilizar um pouco mais de tempo, você às vezes até terceirizar isso que você não sabe fazer bem, às vezes você não sabe, não precisa saber, contratar alguém, né? Mas tem empresas que fazem isso e tal. Aí você pensa lá, poxa, mas eu vou ter que gastar R$1.000 para fazer uma contratação. Você não está gastando R$1.000, você está deixando de gastar R$20.000 às vezes. Isso sem considerar alguns outros fatores que eu coloquei aqui, né, para exemplificar melhor isso que a gente está discutindo e que não são tão mensuráveis assim, não são tão contabilizáveis assim. Quer ver só? Quanto que vale um cliente insatisfeito? Isso nós não somamos lá na nossa planilha, né? Um cliente insatisfeito, no mínimo, ele não volta mais na tua loja. É uma venda que você não vai realizar nunca mais. Ou para reconquistar, custa caro. Beleza? Outro ponto é, quantas vendas você deixou de realizar porque você contratou um funcionário que não era o ideal? Quantas necessidades de clientes você não atendeu? Olha só, não atendeu a necessidade, não vendeu. É simples assim. Então são fatores que complementam a nossa percepção da importância que alguns fatores têm, né? E que valem às vezes a gente investir um pouquinho e não considerar isso diretamente como custo, como despesa. E aí eu coloquei mais 2 fatores aqui rapidinho, né? Que é conflito que se gera, que essas pessoas podem gerar no teu ambiente de trabalho, tempo perdido e várias outras coisas, treinamento que você investiu e várias outras coisas que poderiam ter sido feitas. Então o nosso exemplo aqui é só para vocês pensarem, poxa, realmente algumas coisas valem a pena um investimento, vale a pena não ser considerado despesa, vale a pena um investimento de tempo, de outras coisas, beleza? Guardem esse exemplo. Vamos passar agora, saindo um pouquinho desse norte de pessoas e passar um pouquinho, falar um pouquinho com vocês sobre vendas. Você pensa, poxa Júlio, mas você não ia falar sobre custo?
Mas para falar sobre custos, eu preciso também lembrar algumas coisas sobre vendas. Nós não falamos lá que o nosso lucro é vendas menos custos? Então vamos falar um pouquinho sobre vendas aqui. Não é nosso foco, mas é sempre relevante a gente lembrar algumas coisas. Primeira coisa, venda é um fator diretamente relacionado a faturamento. Ou seja, possibilidade de lucro. Quanto mais eu vendo, a possibilidade de eu aumentar minha lucratividade é maior. Concorda? Isso é lógico, mas é bom recordar. Atenção! Tem um lembrete aqui para vocês. Atenção! A venda parte da possibilidade de atender uma necessidade do cliente. Aqui eu quero abrir um parêntese bem grande para vocês. Quando alguém se disponibiliza a ir até vocês, a ir até o negócio de vocês, o primeiro fator já está instaurado para você ter sucesso na tua venda, ou para você ter sucesso nessa relação de negócio, que é uma necessidade. Ninguém vai atrás de alguma coisa, de algum produto ou serviço, se não for por uma necessidade. Você pode até pensar, mas tem algumas pessoas que têm necessidades que são fúteis, quero nem saber. Se ela vier comprar de mim, eu estou atendendo a necessidade dela. Mas parte sempre de uma necessidade. As pessoas se esquecem disso, O que a gente tem que atender, aprender a atender no nosso cliente? É a necessidade dele. Identificar essa necessidade, traduzir essa necessidade. Muitas vezes a gente não dá atenção ou deixa de vender muito mais itens porque nós não prestamos atenção na real necessidade desse cliente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Semana passada eu pedi um orçamento para minha casa. Eu quero fazer lá uma cobertura numa área de churrasqueira da minha casa e eu não tinha tempo, enfim, eu mandei e-mail para algumas vidraçarias aqui da cidade de Curitiba, dizendo lá, olha, quero fazer uma cobertura assim, assim, assado, mandei as medidas e tal, e escrevi lá, gostaria de sugestões do melhor produto que me atenderia. Eu já estou dando a deixa, eu tenho uma necessidade de coberturas. Eu mandei 5 pedidos, só 2 responderam, e os 2, da forma como responderam, não atenderiam de forma alguma a necessidade que eu tenho. E nenhum deles me ligou para me perguntar o que realmente eu queria comprar, o que realmente era a minha necessidade. Então muitas vezes a gente perde o time disso, a gente não identifica essa necessidade, beleza? Então, marcando aqui, colocando uma marca brilhante em volta, O cliente tem necessidade. Eu vendo a partir do entendimento dessa necessidade, da identificação dessa necessidade. Joia? Vamos em frente? Por causa disso, falando em foco em vendas, alguns fatores são importantes. Vamos pontuar eles aqui? Vamos lá. Ter uma leitura do ambiente. Quais as necessidades buscadas atualmente no mercado? Outro fator importante. Ter pessoas capacitadas para compreender a real necessidade do cliente que chega até o seu negócio. Aquilo que nós falamos ali atrás, estou ressaltando aqui. Outro fato. Tenha um negócio atrativo para que seja buscado com a finalidade de atendimento de necessidades. Não sei se vocês vão lembrar, mas na nossa palestra, na palestra que eu estive junto com vocês, eu mostrei 2 imagens. Eu mostrei uma oficina toda bagunçada e uma oficina bem arrumadinha. E lá na palestra eu perguntei para vocês, se vocês estivessem com o carro de vocês precisando de uma oficina, em qual oficina vocês iriam? Na 1, que está bagunçada, que é aquelas oficinas antigas, tudo suja e ferramenta para todo lado, ou na outra, que todo mundo limpo, organizado, bonito, um ambiente agradável e tal? Eu ainda brinquei com vocês, eu espero que vocês escolham a 2, eu escolheria a 2. Algumas pessoas ficaram com dúvida e tal, mas foi aquele momento lá. Estou recordando dele aqui agora. Pense no teu negócio. Tenha 2 vidraçarias na mesma quadra, no mesmo bairro. O que meu negócio tem de atrativo para o cliente vir na minha vidraçaria e não ir na do meu concorrente? Pense nisso. Outra questão. Tenha um negócio organizado para atender às necessidades do mercado. Entenda o teu mercado, cara. Se você não entende o teu mercado, você vai estar dando murro em ponta de faca, está gastando dinheiro à toa, está gastando tempo. Entenda o teu mercado.
Se você atende uma região onde tem preferência pelo produto A, não adianta você querer insistir no produto B. Talvez com o tempo, com estratégia e tal, até você consiga. Mas por enquanto vamos atender o produto A. Esse conhecimento a gente precisa ter. Último ponto. Tenha no seu negócio habilidades para agregar necessidade ao seu cliente. Isso aqui não é fácil, tá? É fazer com que o cliente passe a ter uma necessidade a partir do teu entendimento. Ele chega com uma necessidade, já falamos disso, mas você pode pegar essa necessidade e desdobrar em outras. Vai depender da tua capacidade. Não é fácil. O cara chega para comprar uma janela, em vez de vender uma janela comunzinha, você vende uma janela que tem um valor agregado maior e que você vai ganhar mais dinheiro. O cara chega para comprar um box desses boxes padrões e você vende para ele um box com um vidro diferenciado lá que você tem uma rentabilidade maior. Então, poucas empresas conseguem fazer isso. Criar demanda, criar necessidade. Você pode tentar, né? No teu ramo você tem uma gama bastante grande aí de coisas que você pode oferecer que vão agregar valor para você, que vai deixar o cliente mais satisfeito e assim por diante. Joia? Então, pessoal, para a gente fechar essa questão das vendas, lembre-se lá, sempre que alguém chegar no teu negócio, chegar na tua empresa, procurando alguma coisa com uma necessidade, faça as seguintes perguntas para você mesmo, tá? Para você ter um insight se você está preparado ou não para isso. Hoje, do jeito que está estruturado o seu negócio, você conseguiria captar a real necessidade do seu cliente? Sua equipe de vendas conseguiria converter essa necessidade em vendas? Seu negócio está estruturado para corresponder à confiança inicial do cliente? Lembre-se, dentro de tantos outros negócios, ela escolheu o seu, né, nesse momento. Se você responder essas perguntas, né, dizendo assim, não, eu atendo, sim, blá, blá, ótimo, você está no caminho certo, né? Você está com foco em vendas bastante direcionado. Joia? Então, fechando essa questão de vendas, vamos voltar para o nosso foco inicial, que é gestão de custos. Falando em custos, vou dar uma dica interessante aqui para vocês. Para gerir bem os seus custos e com isso potencializar seus resultados, tenha clareza do que mais impacta no seu negócio. Assim poderá melhor controlar e gerir esses custos. Por exemplo, se o seu maior custo é mão de obra, quanto mais você torna seus colaboradores capacitados a dar conta dos desafios do dia a dia, maior retorno seu negócio terá. Lembrem-se, esse lembrete eu tinha dito para vocês lá atrás, vou reforçar ele agora aqui. Gastos não são necessariamente custos, eles podem ser investimento. Quando a gente fala de alguns elementos, pessoas, tecnologia, né, geralmente a gente está falando de investimento. Falando em gestão de custos, vale a pena a gente lembrar uma coisa aqui com vocês. A gestão de custos na atualidade, no contexto dos negócios, depende da capacidade em buscar e utilizar os meios disponíveis a fim de dar suporte ao processo de decisão. Reforçando, gestão de custos, processo decisório, diretamente ligado. Já falamos sobre isso. Existem algumas variáveis que impactam na gestão de custos do teu negócio. Eu coloquei algumas aqui. Existem outras? Claro, vai depender do teu negócio, do contexto, de onde ele está inserido e assim por diante, do tamanho dele. Mas eu coloquei aqui algumas variáveis, tá? Vamos lá reforçar elas aqui. A primeira é tamanho do teu negócio. Dependendo do tamanho, a gestão de custos vai ter maior ou menor impacto. O que não perde é a importância, tá? Se é micro, se é pequeno, se é grande, se é muito grande, a importância é uma só. É significativo, tá? Qual é o outro fator? Orçamento disponível. Dependendo do orçamento que eu tenho, eu vou ter acesso a ferramentas mais ou menos custosas, mais ou menos elaboradas, né? Se eu tenho um orçamento de 10 milhões para poder trabalhar a gestão de custos, excelente, vou atrás do melhor software que tiver no mercado, vou pedir para criar um software específico para mim, desenvolver um software específico para mim e assim por diante. Eu não tenho orçamento nenhum, o que eu vou ter que fazer, né?
Outra questão é capacidade das pessoas em utilizar a ferramenta. Isso é capacidade técnica. De nada adianta eu ter um software de gestão de custos excelente se eu não tenho pessoas que saibam usá-lo. Às vezes uma planilha do Excel, uma planilha no Word, um pedaço de papel funciona melhor para aquela situação lá. Então eu preciso da ferramenta e eu preciso de competência técnica para operar aquela ferramenta. Outro fator é adaptação à cultura do negócio. Eu preciso tomar cuidado se as pessoas vão se adaptar àquela ferramenta de gestão, àquela forma de gerir. Geralmente eu busco uma ferramenta que as pessoas consigam se adaptar a ela. Eu já tenho uma cultura instalada na minha empresa. Tá todo mundo acostumado a fazer no papel, no bloquinho de papel, numa prancheta e assim por diante. De repente eu venho com um software, eu tenho que trabalhar isso. Vai dar choque, beleza? Presta atenção nisso. E o último fator que eu coloquei aqui, e não menos importante, é necessidade de gestão. Então, você pode ter ferramentas sofisticadas, você pode ter várias coisas, vários fatores, elementos, processos, ferramentas. Se você não tiver uma gestão adequada, nada vai adiantar. Ou vai ficar comprometido o resultado que você poderia ter. Dentro dessa visão, eu coloquei aqui alguns elementos que eu chamei de potencializadores da gestão de custos. Quer dizer, que aprimoram, que deixam mais eficientes a tua gestão de custos. Quais são eles? Pessoas, processos, tecnologia e modelos. Então aqui nós temos 4 elementos que são capazes de potencializar a tua gestão de custos, beleza? Nós aqui, como nós temos um foco de atender, pensando em tudo que nós conversamos até agora, nós vamos falar para vocês de um específico, de um desses elementos, que é um modelo de gestão de custos, que é uma planilha específica de gestão de custos desenvolvida para o tipo de negócio de vocês, desenvolvida para a gente contemplar nessa aula, nessa conversa que nós estamos tendo aqui. Então vejam lá, eu desenvolvi aqui para vocês e vou mostrar uma planilha bem completa sobre como gerir custos e chegar numa precificação adequada do teu produto, do teu serviço. Joia? Acompanha comigo rapidinho ali, Aqui embaixo, eu tenho produtos, eu tenho despesas fixas, eu tenho despesas variáveis, eu tenho ponto de equilíbrio e eu tenho preço de venda. Se você pegar essa planilha, preencher, ela já está formatada, simplesmente preencher com os descritivos, os valores, você vai ter condição de gerir o teu custo, chegando lá no final a um preço mais adequado para os teus produtos do que simplesmente chutar que multiplica por 1.7 ou por 2.3 ou por 7.1, tá? Para que você tenha uma gestão mais adequada, beleza? Aqui na planilha nós temos o seguinte: produto, descrição, custo de compra, unidade de medida, quantidade, valor total de estoque e assim por diante. Então, todos esses elementos são elementos importantes, significativos para poder fazer a gestão do custo do teu negócio, beleza? A nossa próxima planilha, então, continuando, é a planilha de despesas fixas, tá? Bem simples, bem tranquilo, só ir lá e preencher. Então nós temos lá a descrição das despesas, e o valor de cada uma dessas despesas. Eu coloquei alguns exemplos ali para vocês, tá? Água, aluguel, combustível e assim por diante. Vocês podem descrever, claro, de acordo com o negócio de vocês, o que vocês têm de despesas fixas. Para a gente poder chegar na última planilha, que é uma planilha importante para a gente compreender aqui o alinhamento da gestão de custos, eu quero abrir um parênteses aqui com vocês, tá? E nesse parênteses eu vou chamar a atenção de vocês para a seguinte questão: como saber por que preço devo vender os meus produtos ou serviços? Que é o que a gente já estava conversando logo ali atrás, Existem alguns fatores que impactam nisso, não só custos,
tá? Mas alguns outros fatores que às vezes a gente tem que levar em consideração. E quais são eles? O tipo do produto que eu vendo ou do serviço que eu presto, a raridade ou escassez desse produto, por exemplo, por que diamante é caro e carvão é barato? Porque carvão eu tenho bastante, diamante eu tenho muito pouco na natureza. Por que alguns produtos são mais caros que outros e assim por diante? A importância desse produto, por que hoje, por exemplo, nós estamos num período aí complicado, se algum laboratório desenvolvesse uma vacina para o Zika, para essa doença que está aí sendo transmitida pelo mosquito, pelo Zika, ela valeria muito dinheiro. Por quê? Porque a importância dela no contexto hoje é muito grande. Por isso que está tendo uma corrida desenfreada aí, todos os laboratórios querendo desenvolver uma vacina para ela. Não é porque são bonzinhos, ou só porque são bonzinhos, porque querem ganhar dinheiro. Então a importância, a raridade. Outra questão, capacidade de substituição. Se o teu produto é fácil de ser substituído, ele perde valor. Quanto menos produtos substitutos você tem, aí vai depender da tua capacidade de agregar diferenciais nesse produto para ele não ser substituído muito facilmente, mais valor ele vai ter. Outra questão é o processo produtivo. Se eu tenho um processo produtivo legal, se eu tenho um processo produtivo onde eu tenho pouco desperdício, onde eu tenho pouca perda, onde eu tenho um processo contínuo, mas impacta na minha questão de precificação. E, por fim, a concorrência. Se eu tenho muita concorrência, eu tenho uma tendência ao meu preço baixar. Se eu tenho pouca concorrência, eu tenho uma tendência ao meu preço aumentar. É a lei da oferta e da procura. Então, se você está numa cidade isolada, e só existe uma vidraçaria lá nessa cidade, provavelmente o preço do vidro nessa cidade vai ser maior do que numa outra cidade que eu tenho 10 vidraçarias no mercado. Isso é uma tendência natural das coisas. Só que às vezes a gente esquece disso e não aproveita isso. Ou esquece de maneira errada, Não lembra que eu tenho concorrência e coloco o meu preço totalmente fora do mercado. Aí eu fico sem capacidade de competitividade, Então, esses fatores são importantes para a gente chegar no que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, que é o preço de venda do produto. Então, olha só, ali na planilha está exemplificado lá para vocês. Nós temos o descritivo do produto, nós temos lá uma coluna onde você coloca o lucro desejado, eu exemplifiquei aqui colocando que eu quero ter 30%, 20% de lucro, e depois nós temos uma outra coluna que é o markup. Esse markup aí é o fator multiplicador, que eu tenho sobre o meu valor, de compra. Então, a minha matéria-prima entra por quanto que eu multiplico essa matéria-prima para que eu chegue no meu valor de venda. Essa é uma fórmula, enfim, que já está ali na planilha. É só você preencher, Preenche todas as planilhas que no final você vai ter essa planilha aqui automaticamente preenchida. A única coisa que você vai ter que colocar aqui é o descritivo do produto e o percentual de lucro que você quer ter. E aí você tem uma resposta para uma questão que é bastante significativa, por quanto eu devo vender o meu produto. Legal? Eu acho que essa planilha aqui, para quem não tem um software, para quem não tem já algo que ajude na gestão, ela vai ser uma mão na roda para ajudar nisso que a gente está trabalhando aqui ou está discutindo com vocês, que é a gestão de custos, a eficiência da tua gestão e a capacidade de aumentar lucratividade. Legal? Beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, para a gente fechar a nossa aula de hoje, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, eu queria deixar algumas dicas finais aqui para vocês em relação à gestão de custos, Vamos lá, a nossa primeira dica? Considere a gestão dos seus custos como sendo algo essencial para o sucesso da gestão do seu negócio. Então, a gestão do teu negócio está diretamente ligada à gestão dos custos do teu negócio. Por quê? Porque vai impactar em diversos outros fatores, como, por exemplo, precificação, que a gente acabou de falar ali atrás. Joia? Outra dica é: quanto melhor a gestão de custos, maior a chance de planejamento, controle e resultado. Planejar, controlar e ter resultado. Isso é a essência do processo de gestão. Nós já falamos sobre isso também na nossa primeira aula, está conectado a lá, Então,
quanto mais você gerir bem os teus custos, mais você vai estar abrindo caminho para esses outros 3 fatores aqui da gestão. Legal? Nossa próxima dica é: foque nos resultados e não somente nas despesas. Lembre-se, algumas despesas são investimentos. Já falamos sobre isso. Deixo como dica final aqui, hein? Veja lá, estou atendendo ou não o mercado que eu tenho? Estou conseguindo atender ou não as expectativas? Estou retendo ou não o meu cliente? Estou transformando intenção de compra em venda? Se não, talvez eu precise fazer alguns investimentos em algumas situações. Vale a pena a gente pensar que isso não é despesa. A nossa próxima dica é: as pessoas são elementos importantes para a boa gestão de custos, pois são diretamente responsáveis pelos resultados, positivos ou não. Nós falamos bastante sobre pessoas, falamos bastante da importância delas nesse processo todo de gestão e de gestão de custos. Fica a dica aqui então para vocês pensarem sobre ela, beleza? A nossa próxima dica é: lembre-se, você atende às necessidades das pessoas e isso necessita muitas vezes de compreensão da realidade desse cliente. Falamos sobre isso também e reforço aqui. Entender a real necessidade do cliente é o primeiro passo para sucesso em venda. Se eu posso treinar, gastar dinheiro, enfim, mas se o meu pessoal lá não consegue compreender isso, eu vou estar um passo atrás. Lembre-se disso. Venda, entendimento de necessidade. E a nossa última dica de hoje é: tente, sempre que possível, agregar valor à necessidade do seu potencial cliente. Já falamos sobre isso também e encerramos a nossa aula de hoje com isso, né? Tente potencializar a necessidade do teu cliente. Isso tudo faz com que o ciclo da gestão de custos e, portanto, o resultado da tua empresa seja mais eficaz, mais eficiente, mais positivo, mais perto do que você sonhou quando decidiu lá atrás implementar, investir, empreender num negócio. Resultado é bom para você e resultado é bom para as pessoas que compõem o teu negócio. Beleza? Tenho certeza que se você seguir essas dicas, que se você seguir esses passos que foram descritos aqui hoje, mostrados para vocês aqui hoje nessa nossa conversa, se você colocar em prática aquela planilha, que já digo de antemão, nós vamos ficar à disposição, eu estarei à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vão ter todos os contatos, enfim, para vocês entrarem em contato com a gente, né? Para esclarecer, para ajudar, para preencher alguma coisa nesse sentido. Tenho certeza que vocês vão dar um passo a mais para a excelência no negócio de vocês, para a positividade no negócio de vocês, para melhores resultados. Legal? Beleza? Espero que tenha valido a pena para vocês, né, utilizar esse tempo de vocês aqui para estar junto com a gente, ouvindo a gente nessa aula, né? Quero agradecer em meu nome, Júlio, em nome da Conhecimento e em nome da Advipar, na figura do seu presidente, enfim, essa parceria que foi estabelecida para tentar ajudar o ramo vidreiro do estado do Paraná. Até uma próxima, fiquem com Deus, valeu!